Você sabe o que são as RAS, Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde? A ideia desse vídeo é falarmos sobre elas, como elas podem ser tecidas e quais as características que as compõem. Pense nas redes como rendados, cujas linhas se interconectam, integrando os estabelecimentos de saúde de um determinado território. Os pontos formados se organizam em diferentes níveis e densidades tecnológicas de atenção, articulando-se para o atendimento ao usuário e para a promoção de saúde. Segundo Silva, em 2008, dentro dessa malha, as redes apresentam os seguintes componentes fundamentais. Primeiro, um espaço territorial e uma população, que é a população descrita na atenção primária à saúde. Segundo, serviços e ações de saúde com diferentes densidades tecnológicas, diferentes características, como o apoio diagnóstico e terapêutico, a assistência farmacêutica e o transporte. Nesse contexto, Mendes, em 2011, chamou a atenção da importância em diferenciar desde o princípio os termos complexidade e densidade tecnológica. Na atenção primária à saúde, tem-se maior complexidade, porque trabalha-se com mudança de comportamento, com estilos de vida como o hábito de fumar, alimentação saudável e atividade física. Já quando falamos em densidade tecnológica, as atenções secundárias e terciárias apresentam uma menor complexidade em relação à atenção primária, mas têm uma maior densidade tecnológica. Silva ainda destaca a logística, que vai orientar o usuário sobre o caminhar dele no mapa desenhado na rede, destacando a importância dos mecanismos de identificação do usuário, com a acessibilidade dos prontuários nos vários pontos da rede a que ele está vinculado. Por último, tem-se como indispensável em uma rede de atenção à saúde os sistemas de regulação, cujas normas e protocolos sejam capazes de orientar o acesso do usuário, definir as competências e as responsabilidades e a coordenação dos processos de decisão e planejamento. Pois bem, articulando-se território, serviço, logística e regulação, tem-se o que chamamos de modelo de atenção. O modelo de atenção é um modo de ver as coisas, é uma visão de mundo, assim como um paradigma. Fazendo-se o uso de uma analogia, podemos dizer que o paradigma, o modelo, é como se fosse um aquário onde estamos inseridos. A gente nem sempre se dá conta que é mais um peixinho dentro deste aquário. Expandindo a forma de pensar o processo saúde e doença e as formas de intervenção, muda-se o paradigma, mudando-se, portanto, um modelo de atenção. A mudança de paradigma, nos fala Morin, é difícil e lenta, pois essa mudança de premissas implica colapso de toda uma estrutura de ideias. Mendes diferencia a concepção hierárquica e piramidal da rede para aquelas desejáveis, que estão num arranjo poliárquico em que a atenção primária em saúde está em seu centro. Assim, Silva nos propõe que devemos continuar diferenciando o modelo hegemônico vigente no SUS do proposto pelas redes de atenção à saúde. No primeiro, as condições agudas são as mais importantes. A oferta, portanto, se dá preferencialmente para elas. Sendo assim, a atenção se dá em relação à demanda espontânea. O que importa é a solução pontual dos problemas. Os aspectos biomédicos são determinantes. Já na proposição das redes de atenção em saúde, o modo de pensar já não é o biomédico.
A diferença é que, além das condições agudas, agora se pensa em como enfrentar as condições crônicas. Assim, ao invés de puramente pontual, a ideia principal é a de continuidade da atenção. Mendes mais uma vez ressalta outra diferença, que é a diferença entre as condições agudas e as crônicas, onde as agudas são dependentes do binômio tempo-resposta, enquanto que as condições crônicas exigem uma resposta social, proativa e contínua. Então, pensando na continuidade da atenção à saúde, Silva se refere às linhas de cuidado. Para cada diagnóstico ou condição crônica, tem-se uma orientação. São desenhados caminhos preferenciais dentro da rede para que seja o usuário atendido integralmente. É importante que a equipe de atenção básica esteja sempre olhando o caminhar desse paciente de um ponto de atenção a outro. As linhas de cuidado devem incluir a prevenção, a cura e a reabilitação. Na prevenção, deve-se agir nos fatores de risco, tais como tabagismo, alimentação saudável e prática de atividade física, e também no diagnóstico precoce. Para isso, deve-se olhar o paciente de maneira mais integral possível. Ou seja, um paciente com hipertensão não é uma hipertensão arterial sistêmica que por acaso carrega um paciente. Também no caso da atenção à saúde bucal, o profissional não pode considerar que é um dente carregando uma pessoa, que o dente é o protagonista, como o único foco das ações do profissional em relação ao usuário, porque ele não é. O dente corresponde a uma parte do indivíduo, uma parte indubitavelmente importante, de um indivíduo que pertence a uma família e que pertence a um território e cuja saúde bucal, como afirmado na primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal, é considerada parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo e está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso aos serviços de saúde e à informação. O todo aqui é certamente maior que a soma das partes. Isso acaba por nos remeter a duas conotações do conceito de integralidade. Uma que diz respeito a uma condição integral e não parcial, a necessidade de escuta e do entendimento do contexto social, para que haja de fato um atendimento às demandas e às necessidades reais das pessoas. E outra em que a integralidade norteia a ideia das redes de atenção à saúde como um conjunto articulado de ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, a rede vai sendo tecida, a população vai se vinculando à rede através da atenção primária à saúde, existem os pontos de atenção secundários e terciários, em função da divisão técnica do trabalho, existem os sistemas de apoio, a teleassistência, os sistemas de informação em saúde, os sistemas de assistência farmacêutica, os sistemas de apoio diagnóstico e, além dos sistemas de apoio, existem os sistemas logísticos, o sistema de acesso regulado, o sistema de registro eletrônico em saúde e o sistema de transporte.
Segundo Mendes, a governança sobre o conjunto da rede se dá transversalmente, nas inter-relações entre população, a atenção primária, os pontos de atenção secundária e terciária e os sistemas de apoio e logísticos. Já que estamos falando em redes, você já ouviu falar de COAP? COAP é o Contrato Organizativo de Ação Pública em Saúde. Com o Decreto 7.508 de 2011, que regulamentou a Lei Orgânica da Saúde, a conhecida 8.080, o COAP foi instituído como figura jurídica em relação aos compromissos de cada ente federado no que tange aos seus objetivos comuns. Em estudo desenvolvido por Silva e Mota sobre o atual estágio da conformação das regiões e redes, foram identificados diversos desafios na organização das redes. O fluxo da informação, a continuidade do cuidado, a participação dos gestores estaduais, a configuração das redes, a atuação das comissões intergestores regionais, o desconhecimento do COAP pelos gestores e ainda a percepção negativa dos gestores a respeito do COAP. Cecim nos lembra que a rede tem que se redesenhar o tempo todo. Não há modelo, então, a ser copiado. Se há uma escuta seletiva, o desenho vai ser um só. Apesar disso, é possível visualizar os avanços do esforço conjunto na busca da integralidade do cuidado. Quando falamos que a atenção primária em saúde é o centro da comunicação da rede, deve ser lembrado que a exceção é feita às urgências e emergências que têm regulação própria. O importante é que o paciente deve estar sempre sendo olhado, cuidado em seu caminhar por essa equipe da atenção primária em saúde. E que tipo de cuidado que se quer produzir? Um cuidado capaz de produzir, antes de tudo, autonomia. Mas esse cuidado, segundo Mendes, torna-se um desafio no Brasil, porque, além da transição epidemiológica, o Brasil vive uma situação de transição demográfica acelerada, em que notamos um aumento do número de população de pessoas idosas e o que representa mais doenças crônicas. Esse desafio se estabelece pela tripla carga de doenças, que é uma agenda não concluída de doenças infecciosas, desnutrição, problemas de saúde reprodutiva, um crescimento das causas externas em decorrência da urbanização e da violência, e uma forte predominância relativa das doenças crônicas e também de seus fatores de risco, como tabagismo, sobrepeso, inatividade física, uso excessivo de álcool e outras drogas e alimentação inadequada. Por isso a importância da rede para dar continuidade ao cuidado. E dentro da rede vale destacar os sistemas logísticos, pois esses são os que conectam os fluxos e contrafluxos dentro do sistema. Através do registro eletrônico em saúde, com um bom prontuário, por exemplo, com um sistema de acesso regulado e um sistema de transporte em saúde. Nesse contexto, Mendes evidencia os desafios de acelerarmos as mudanças do sistema. Há um descompasso entre os fatores contingenciais do sistema de atenção à saúde, que são uma forte transição demográfica, e a transição epidemiológica e a capacidade do sistema em se adaptar a essas mudanças. Diz ele, é como se os fatores contingenciais se movessem numa Red Bull 2011 e a capacidade do sistema de se adaptar num Fusca 64. Tecer redes é um trabalho de arte que exige paciência, criatividade e obstinação.
Unindo diversos pontos em linhas que guiam para o cuidado integral, o bordado que vai surgindo é belo porque representa o quanto podemos nos